Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit de Decoração. Eu sou Marilene Tati, então na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer essa lindeza aqui de pote de cozinha, toda com cachos de uva, tá, gente? Qualquer um de vocês, mesmo sendo iniciante, vão conseguir fazer essa peça, super fácil de fazer e rápido, tá, gente? E também vou deixar aqui o link na descrição, se vocês quiserem fazer esses apliques também de uvinhas, ó. Tem um vídeo aí que eu ensino vários tipos de frutinha e dentre elas está esses apliques de uvinhas. E se vocês gostarem do vídeo de hoje, também não esqueça de deixar o seu like. E quem não é inscrito ainda no canal, estão convidados a inscrever-se, ativar o sininho para receber as notificações, tá, gente? Então, bora lá aprender. Então, gente, para começar o nosso pote de hoje, a gente vai precisar de um pote desses, tamanho que vocês quiserem. Eu vou utilizar esse de conserva, então, e vou utilizar a massa no tom, aqui eu peguei um cinza bem clarinho e misturei um pouquinho de azul escuro, para deixar um cinza mais azulado. Então, essa cor de massa a gente vai utilizar para encapar a tampa e para fazer o rótulo, então, do pote, tá bom, gente? Então, aqui primeiro vamos encapar essa tampa aqui. Vocês vão abrir uma massa que fique bem grossinha, porque a gente vai texturizar com a escova. Então, vamos abrir essa massa, sovar bem primeiro para não rachar. E daí, antes de abrir a massa, eu vou mostrar para vocês, se vocês quiserem colocar o primer antes na tampa e mais ou menos na parte aqui onde vocês vão colar o rótulo, que ajuda a fixar, então, a massa no pote. Aqui eu já passei, ó, tá sequinho, que daí aqui a gente vai usar cola branca para biscuit mesmo, para colar a massa. E aqui na frente também, vocês vão usar esse primer bem na parte onde vocês vão colar. Aqui eu vou fazer o rótulo mais ou menos oval, então aqui vocês passam mais ou menos aonde vai ser colado. Vamos passar o primer, daí deixa secar antes de colar o rótulo, então. Vamos passar em todo ele aqui, ó. Ó, daí ele ficou assim. Eu vou secar com um secador para agilizar aqui, pra gente seguir a peça. Mas vocês esperem secar, deixar bem sequinho antes de colar. Daí ele ficou assim, ó, já dei uma secada. Mas esse primer aqui, ele é opcional. Se vocês não quiserem colocar também. Eu já fiz muito pote sem colocar nada, colei direto com cola branca no pote e nunca teve problema de descolar. Eu aperto bem nas beiradinhas aqui na volta sempre, para não entrar água por baixo, que é isso que descola daí do vidro, né? Mas se vocês tiverem o primer, melhor. Então, vamos reservar aqui. Aqui eu já abri um pedaço da massa, ó, bem grossinha, porque a gente vai texturizar, então ela tem que ser meia grossinha. Essa massa aqui, daí vocês usem a cor que vocês acharem melhor. Não quer dizer que vocês precisam usar essa cor. Pode usar o verdinho mais claro, a cor que vocês quiserem. Aqui vamos passar, então, a cola branca e vamos encapar essa tampa. Então, é importante que a massa seja bem grossinha, para que fique uma textura bem bonita e aí para ficar a tampa também mais arredondada. Passamos a cola, agora vamos encapar isso aqui, ó. Vamos recortar o excesso. Vamos empurrar aqui para dentro. Vou tirar um pouquinho que ficou demais, mas vocês deixem sempre um pouquinho mais para dentro, para não, que depois não pode aparecer essa tampa de jeito nenhum. Tirar um pouco que ficou meio grossinho ainda. Ó, daí a tampa então ficou assim, ó, tá? Aqui vamos colocar na posição aqui já. Não vou poder apertar muito aqui para não estragar a massinha aqui, não ficar danificada. Aqui vocês vão pegar uma escova, eu vou pegar essa escova aqui de limpeza mesmo,
que dá uma textura bem legal, bem, dá para fazer bem profundo. Aqui a gente vai texturizar toda essa tampa. Ficou assim, ó. Então, vamos tirar com calma aqui, vamos separar para deixar secar. Então, vamos agora para colocar o rótulo. Aqui eu já abri também uma massa no mesmo tom que a gente usou na tampa. E vocês vão utilizar um cortador. Vocês medem mais ou menos aqui na frente o tamanho do pote que vocês vão usar, ó. Esse aqui tá muito grande. Eu vou utilizar esse, deixa eu ver, é o primeiro, segundo, terceiro, esse é o quarto tamanho. Sem ser o menor, o outro um pouquinho maior, ó. Vou usar esse vermelho aqui, ó. Ele vai ficar menor que aqui, ó. Ó, vocês podem ver que ele sobra aqui, ó. Mas é desse tamanho aqui que eu preciso, porque a gente vai empuxar ele depois pra cima e pra baixo, para que ele fique nesse formato oval. Então, aqui vamos cortar no tamanho que a gente quer. Isso vai depender do tamanho do pote que vocês vão usar. Ó, vamos tirar daqui, ajeitar as beiradinhas aqui, ó. Agora, com um rolinho, vocês vão puxar, pegar bem no meio aqui, ó, puxar um pouquinho pra cima, vamos virar, bem no meio de novo, vamos puxar mais um pouquinho pra cima. Pra deixar ele assim, ó, vamos puxando, pra deixar ele oval, ó. Ó. Quem tem o cortador já oval, utiliza, mas quem não tem pode fazer assim. Daí ele ficou assim, oval. Vamos medindo aqui para que dê mais ou menos o tamanho certo aqui, ó. Aqui eu passei o primer muito para fora, ó. Daí vamos ter que raspar isso aqui com um estiletezinho, as pontinhas para não ficar aparecendo. Então, aqui eu dei uma raspada para deixar mais ou menos o tamanho do rótulo aqui que eu recortei. Aqui vocês vão deixar secar desse lado aqui um pouco, para encolher um pouco a massa. Deixar pelo menos uma camadinha que fique sequinha antes de colar, tá, gente? Aqui eu vou colar ela como tá agora, porque a gente não tem esse tempo para esperar. Então, vou colar ela molhada. Então, passar a cola branca bem nessa parte onde a gente passou o primer. Vamos colocar o rótulo, então, aqui na posição. Ó, ele ficou assim. Vamos dar uma apertadinha. É bom secar com um secador aqui, ó. Agora dá uma secada para deixar ele mais firmezinho, que daí ele vai amolecer e segurar bem aqui onde tá o pote, tá? Então, aqui tá prontinho. Vamos texturizar da mesma maneira que a gente fez na tampa. Ó, gente, então ficou assim, ó. Aqui ficou meio disparelho aqui um pouquinho, mas não saiu meio fora, mas não quer dizer, porque a gente vai colocar folhas e os cachos de uva, isso aqui não vai aparecer. De tudo encapadinho, vamos reservar aqui e já vamos começar então a fazer os cachos de uva. Então, antes de começar o cacho de uva, a gente vai preparar então as folhas, que já vão deixar pronto, que depois é só aplicar ali, ó. Para as folhas, se vocês quiserem imprimir o desenho de uma folha de uva, vocês podem imprimir. Aqui eu vou fazer à mão mesmo, porque não precisa ser tão exato, vocês podem fazer à mão mesmo. Aqui eu vou pegar uma cartolina, ó, bem grossinha, vou desenhar mais ou menos aqui uma folha de parreira. Ela é mais ou menos assim, ó. Aqui, ó. Mesma coisa aqui desse lado. Ela fica mais ou menos assim. Aqui dá uma voltinha. Ela fica mais ou menos assim, a folha, ó. Mas vocês podem imprimir, quem não tem habilidade assim para desenho, imprime, e que daí fica melhor. Aqui a gente vai recortar, então, para fazer o nosso moldezinho da folha. Recortei, a folha ficou mais ou menos assim, ó.
Então, a gente vai fazer um tom de verde na folha bem clarinho, porque depois a gente vai fazer a pintura para ele ficar mais bonito. Aqui eu vou utilizar o verde musgo da Acrylex, tinta para tecido, com um pedaço de massa amarelo ouro também da Acrylex e uma pontinha de branco. Aqui a gente vai misturar bem e deixar um tom de verde bem clarinho. Então, aqui eu já misturei bem, abri a massa, olha, ele ficou bem clarinho, ó. Vamos deixar aqui. Eu quero deixar as medidas da folha para vocês, do tamanho que ficou. Ela ficou mais ou menos de quase 6 centímetros aqui de comprimento. Eu acho que mais ou menos a mesma medida, 6 centímetros, quase a mesma medida nos lados e aqui para cima no comprimento, tá? Então, aqui a gente vai recortar seis dessas folhinhas, 3 para tampa e 3 pra gente colar no rótulo, tá? Então, vocês vão colocar numa base aqui, e vão recortar com a pontinha de uma agulha. Vamos colocar aqui, ó. Aqui eu coloquei uma agulha aqui, fiz essa ferramenta que eu utilizo bastante, mas vocês podem pegar uma agulha comum, uma agulha que vocês usem aí para costura. Então, aqui vocês vão recortar 6 folhinhas dessas, acompanhando o moldezinho. Aqui recortar as 6 folhinhas, vocês vão ver que tá grossinha nas pontas aqui, né? Então, vocês podem, se vocês quiserem usar um bolhador, vocês podem usar. Se não, coloquem na bancada e com o dedo mesmo, vocês vão dar uma afinadinha só nas pontinhas aqui, ó. Daí, vão fazer isso em todas elas. Deixar dar uma afinada, bem mais fino nas pontas. Aqui dentro pode ficar mais grossinho. Aqui, ó, vocês viram que ficou mais fininho, né? Tá? Depois de que vocês fizerem isso, vão pegar, vamos fazer então as nervuras. As nervuras é assim, ó, uma marcação vocês vão fazer aqui no meio. Então, a nervura para esse lado, para esse lado, e vão fazer agora todas as nervurinhas assim, ó. Ficou assim, ó. Agora, a gente vai fazer os recortes, porque a folha de parreira, ela não é lisinha nas bordinhas. Então, a gente vai pegar e fazer com o auxílio de uma faquinha, vamos fazer umas nervurinhas nela, toda a volta. Ó, daí ela ficou assim, recortadinha, ó. Agora, aqui a gente vai fazer as pontinhas das folhas. Vamos colocar a faquinha aqui no meio, dar uma pressionadinha aqui atrás, só para fazer assim, ó, tá? E aqui a gente vai dar um movimento nessa folhinha assim, ó. Vamos dar umas voltinhas para ela não ficar tão lisinha, ó, tão retinha, ó. Então, assim a gente vai fazer em todas elas. Então, aqui todas prontinhas já. Então, a gente vai colar 3. E 3 delas a gente vai reservar, então, para colocar na frente, tá? No rótulo. Então, vamos começar a colagem. Cola branca mesmo a gente vai utilizar. Vamos passar atrás e vamos colar. Então, as folhas em cima vocês colhem da maneira que vocês quiserem. Aqui em cima vai ficar só folhinhas mesmo. Deixe meio redondo, meio puxando assim pra cima, pra deixar ela bem, ó. Então, ficou assim. Então, aqui a gente vai fazer 2 cachos de uva. Um vai ser verdinho, que é a uva rosé, e a outra que vai ser a uva violeta, a cor violeta. Aqui eu utilizei a tinta da Acrylex violeta, misturei um pouquinho de branco para não deixá-la tão escura e deixei ela assim um lilás, ela ficou um lilás mais claro. Aqui eu utilizei o verde musgo
com um pouco de branco e um pouquinho de amarelo, também para deixar uma cor bem suave, tá, gente? Então, a gente vai fazer as uvas bem como tá aqui, ó. Esse aqui é apliques, ó. Vocês podem utilizar essa técnica para fazer em apliques também, ó, que fica bem legal. Só que a gente vai fazer em tamanho maior, como é no pote, então vai ser em tamanho maior. Então, para começar, vamos começar pela verdinha. Então, vocês vão fazer várias bolinhas. Então, aqui eu fiz várias verdinhas de 1 grama para menos o tamanho delas. Vamos reservar aqui essas verdinhas. Vamos fazer a mesma coisa com a lilás. Então, aqui eu fiz várias bolinhas já na cor lilás e verde. Então, vamos começar a montar o nosso pote. Aqui, gente, esses apliquezinhos aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição de um vídeo que já tem aqui no canal, onde eu ensino a fazer vários tipos de frutinhas. Então, se vocês quiserem acessar lá, entrem lá e vejam como é que vocês fazem esses apliquezinhos, tá, gente? Então, vamos começar a colagem. Aqui, então, a gente vai começar primeiro pela folha. Vamos colar uma folha aqui em cima. Pode sair fora aqui do rótulo, não tem problema. Vamos dar uma ajeitadinha nessa folha. Vamos colar outra aqui agora. Dá uma viradinha para não deixar muito retinha, ó. Tá? Aqui eu passei cola na parte de trás de cada folha, tá, gente? Vamos colar outra agora aqui embaixo. Daí vocês colhem da posição que vocês quiserem. Vão virando, vão ajeitando. Não precisa ser nada certinho, gente. E aqui a gente vai começar, então, colar vamos formar os cachinhos de uva aqui. Então, aqui vocês vão colando até dar o formato do cacho que vocês querem. Vamos, tipo, desenhar aqui o formato do cacho que a gente quer. Vocês podem ir passando uma aguinha, um pouquinho de cola e vão descendo esse cacho, tá? Então, aqui eu dei o formato que eu quero, ele ficou chatinho assim, ó, tá? É o formato do cacho que eu gostaria que ficasse. Então, agora aqui a gente vai colocar mais algumas bolinhas para ele ficar relevo, tá, gente? Então, aqui eu vou passar só uma aguinha, um pouquinho de água, vou umedecer, porque as bolinhas ainda tá bem, a massa não secou ainda. Então, vamos colocar algumas assim, vamos preenchendo até mais ou menos dar o formato que a gente gostaria, ó. Daí ficou assim, ó. Então, agora aqui a gente vai umedecer, ó, daqui, passar um pouco de água daqui pra cá, ó. A gente vai fazer o cacho que pegue essa parte de baixo das folhas. Então, aqui vamos colocando as bolinhas, saindo do lilás e vamos saindo aqui pra cá. Daí ele ficou assim, ó. Então, a gente agora vai colocar em cima, como a gente fez no lilás, mais algumas bolinhas para dar o relevo. Daí, assim, gente, na tampa ali eu vou deixar só com folhas. Se vocês quiserem fazer mais um cachinho de uva e colocar em cima, também fica legal, tá? Então, aqui vocês vão deixar secar um pouco antes de fazer a pintura, tá, gente? Vocês não podem fazer a pintura aqui porque ele tá bem molhado. Então, aqui a gente vai fazer uns rolinhos com massa marrom, que aqui a gente vai fazer os cabinhos e vamos fazer também uns cachinhos que a gente vai colocar ali, ó. Vamos fazer, então, 2 cabinhos para cada cacho de uva. Vamos colocar aqui bem em cima, ó. Dar uma umedecida. Daí vocês encaixem aqui, ó, onde vocês acharem melhor. Ó, vamos encaixar aqui. Coloquem nos dois.
Colocados os cabinhos, vamos fazer então uns cachinhos com essa massinha marrom. Daí vocês podem fazer uns cachinhos maior, outros menor, que a gente vai colocar ali para dar um efeito bem legal. Então, aqui feito vários cachinhos, vamos começar a aplicar, então. Ó, gente, que legal que ficou assim, ó. Vamos colocar também 2 cachinhos aqui em cima nessa tampa, ó. Pode colocar quantos quiserem, eu vou colocar 2, mas vocês coloquem a quantia que vocês quiserem. Encaixe lá debaixo das folhinhas, ó. Ficou assim. Então, agora a gente vai passar para pintura. Então, para fazer a pintura, a gente vai precisar de pigmento verde e pigmento violeta, tá? Então, pra gente fazer os retoques. Então, a gente vai iniciar com o verde. Você utilize um pincel com cerdas bem macia, retire o excesso aqui num guardanapinho ou num paninho e vamos começar a retocar. Primeiro todas as folhas, só na parte interna. Aqui ainda tá molhada a nossa peça, mas vamos fazer de conta que vocês já deixaram secar um pouco. E tem que, pelo menos uns minutinhos, deixar dar uma secada, um lugar arejado, para fazer isso aqui, ó. Vamos fazer, então, em todas as folhas e na uva também. Então, feito em todas as folhas, vamos passar, então, para a uva. Vocês vão fazendo nessas partes aqui, ó, bem... Essas partes mais internas, não precisa passar nos grãozinhos de cima. Só aqui na parte bem fundinha, ó. Vamos fazer na uva, então, na uva roxinha, ó. Tirar o excesso, a mesma coisa. Ó, daí a uva roxinha ficou assim também, ó. Ficou bem legal. Então, agora, com um pedacinho de esponjinha, vocês vão utilizar a tinta PVA marrom pra gente dar uns retoques nas folhinhas. Marrom, coloque um pouco aqui, ó. E vamos retocar só as pontinhas das folhas para dar um efeito assim, a folha já meia querendo secar. Vamos tirar o excesso aqui para não ficar muito cheio de tinta. E vamos dar umas retocadas só nas pontinhas. Não precisa, só em alguns pontos, não precisa ser em todas. Ó. Vamos dar essa retocadinha. Então, agora, para finalizar nossa peça, a gente vai, então, fazer as luzes desses grãos de uva, para deixar o aspecto mais clarinho nas partes de cima, tá, gente? Vamos precisar, então, de uma esponjinha limpa, tinta PVA branca. Aqui eu usei a fosca, mas sendo PVA, qualquer uma serve. Ou também pode ser a tinta acrílica, da Acrylex também dá. Aqui vamos colocar um pouquinho aqui, ó, só num pontinho aqui. Bota bem fundinho. E daí aqui a gente vai tirar o excesso num guardanapinho ou num paninho, para não ficar muito grossa de tinta. E vamos aplicar nos grãozinhos de uva. Bem levezinho, vão dando umas batidinhas, só pra gente clarear esses grãos aqui, ó. Assim a gente vai fazer nas duas. Finalizada nossa peça, olha que legal que ficou, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E se gostaram, deixe seu like, curta, compartilhe com seus amigos. Se quiser se inscrever no canal, também estejam à vontade. Ative o sininho para receber as notificações. Então, até o próximo vídeo, pessoal.